Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira. A memória hoje tá meio ruim, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Prometi pra vocês que iria fazer um vídeo diferente e ele vai começar agora, mas antes, você não pode esquecer da 1xBet, cara. Tá geral ganhando grana fazendo aposta esportiva e tu tá moscando. No primeiro comentário fixado do vídeo aí tem um link da 1xBet, clica lá, se cadastra e comece a apostar. De novo, vou te dar umas boas dicas de jogos hoje para você apostar. Teremos Liga dos Campeões, inclusive é legal sentar para ver um joguinho de Champions, melhor ainda apostando, né? Você tem hoje, por exemplo, Bayern de Munique e Manchester City e temos também Benfica e Internacional de Milão, tá? Os dois jogos às 4 da tarde. E à noite você vai dar aquela secadinha no rival. O Flamengo joga com o Nublense na Libertadores às 9h30. Tem também Corinthians e Argentinos Júnior e Ceará e Sport. Então, bons jogos para vocês apostarem hoje. Além de apostar, se divertir, poder ganhar uma graninha, se ajuda o meu trabalho. Olha que maravilha. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aí, ó, no primeiro comentário fixado, beleza? Utilizando o nosso cupom promocional Futebolaço. Se for o seu primeiro depósito, eles dobram o valor, beleza? Bom, vamos começar o vídeo aqui falando a respeito de receita de clubes, tá? Eu vou pegar aqui o topo da pirâmide e a gente, para a gente entender em que situação o Vasco se encontra hoje. Futebol, ele é hoje grana barra boa gestão, porque tem clubes que com menos conseguem fazer mais. Vídeo que o Fortaleza tem conseguido fazer com o tamanho da receita que ele tem, 2 anos consecutivos se classificando para Libertadores, barra grana, né? Se você tem mais dinheiro para investir, o natural seria você ter resultados melhores do que quem tem grana muito inferior para poder investir. E dito isso, vamos discutir aqui algumas rúbricas de receita dos clubes. A principal delas, para a maioria, que já deixou de ser para o Flamengo, é importante pontuar isso aqui, é a cota de televisão. Durante muito tempo, a maior receita de todos os clubes era a cota de televisão. O Flamengo conseguiu alavancar outras receitas que hoje já superam o que eles recebem aí de televisionamento. Isso aí, você não tem muito o que fazer. Tem um contrato que acaba com a Rede Globo ano que vem, em 2024, e os clubes estão discutindo a Libra. Lembra que eu trouxe para vocês aqui algum detalhamento da Libra, a briga da Leila Pereira com o Landim no Flamengo, etc. Até o Roberto Dinamite entrar no Vasco lá na primeira gestão, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os 5 recebiam exatamente a mesma coisa da cota de televisão. Depois, quando houve a nova renovação, Roberto Dinamite moscou e aí houve a divisão, onde Flamengo e Corinthians começaram a ganhar mais que os outros e desde então isso vem sendo mantido, tá? Até ali, esses 5, que eram consideradas as 5 maiores torcidas do Brasil, recebiam todo mundo igual. E a divisão começava depois ali, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, essas equipes com um pouco menos torcida vinham em andares um pouco mais baixos, mas não tão longe também de nós 5, que éramos a cabeça do grupo. Outra rúbrica muito importante de receita é venda de jogador. E cada vez mais os clubes precisam formar talentos e vender esses jogadores cedo, porque é fundamental ter essa venda, porque o mercado de jogador jovem não é para o Brasil, é para fora. E com essa grana você traz jogadores mais prontos para te render, para você ter um time forte. Quando esse moleque sobe, ele sobe, performa bem e você vende ele. Os jovens muitas das vezes são vendidos para manter uma espinha dorsal de jogadores mais veteranos, com uma boa idade ainda, que vão te dar retorno imediato. É só você ver, por exemplo, o que o Flamengo faz. Dificilmente o time titular tem jogadores oriundos da base mais jovem. Quando tem, joga 1 ano, 6 meses, 1 ano e pouco, vende-se por altas quantias. Tá o exemplo do João Gomes, que foi vendido agora para, salvo engano, foi o Wolverhampton da Premier League. Beleza? Outra rúbrica muito alta de receita dos clubes é premiação de campeonatos. E a gente vê o Vasco todo ano lutando contra rebaixamento, quando não sendo rebaixado, e também
bilheteria e sócio-torcedor. Diria que essas são as principais fontes de receita dos clubes, além da venda de materiais, né? Venda de camisa, enfim, tudo quanto é tipo de produto que os clubes vendam, isso é importante. E quanto maior a sua torcida, mais possibilidade você tem de estar vendendo esses produtos. E para início de conversa, o Vasco, no mínimo, teria que ter a quinta maior receita do país. É só você medir o tamanho de cada clube pela sua torcida. Se o Vasco tem um 10º faturamento do país, o 12º, 11º, tem algo muito errado. Por que o Atlético Paranaense fatura mais que o dobro do que o Vasco? Tem muita coisa errada nesse processo. E alguns desses problemas eu vou começar a discutir com vocês aqui. O Vasco vende pouco jogador de base e quando vende nem sempre são por valores altos. Se você for pegar aí, ó, as últimas vendas boas do Vasco. O Vasco vendeu o Douglas Luiz em 2016 para o Manchester City. Depois, em 2018, o Vasco vendeu o Paulinho, ali na casa de 50 milhões, para o Bayer Leverkusen. O Vasco vendeu até bem, pela forma como ele caiu. Eu estava querendo matar ele aqui já. O Thales Magno em 2020, ou 21, começo de 21. Começo de 21. Ele é vendido para o New York City e... esse ano, né? Final do ano passado? Final do ano passado, começo desse ano, o Vasco vendeu o Andrei aí para o Chelsea. É quase um jogador vendido no intervalo de 2 anos. Teve o Marrone, que não foi um valor muito alto para o Atlético Mineiro, valor mercado interno. O Vasco quase não vende jogador para fora. Se você for pegar o que o Flamengo fez de grana e vendeu de jogador da base para a Europa, o Fluminense vende mal, mas vende muito, em muita quantidade para a Europa. Aí você tem Santos, você tem Internacional, é um clube que tem revelado, muito jogador vendido. Grêmio, o Vasco tem ficado muito atrás. Atlético Paranaense vende muito jogador para fora. Então o Vasco tem ficado fora disso. Tem conseguido na base nos últimos anos ganhar títulos, ter times competitivos, mas quando chega ao profissional, quase ninguém vende. O PEC, por exemplo, está na 5ª temporada no profissional, ainda não foi vendido. O Figueiredo está indo para a 3ª. Você tem alguns jogadores que durante muito tempo ficam no profissional e o Vasco quase não tem feito caixa com isso. Então a venda de jogadores da base do Vasco é muito ruim. Outro ponto, premiação. O Vasco, como eu disse, sempre fica na rabeira da tabela e acaba não conseguindo boas premiações. Você pega aí os clubes que vão avançando de Copa do Brasil, é grana que vai entrando. O Vasco tem sido eliminado nas primeiras fases. Quem joga competição internacional, a premiação é muito alta. A Libertadores está pagando 300 mil dólares, mais ou menos aí R$1,5 milhão por vitória na fase de grupo. Ganhou um jogo, o Fluminense ganhou 2 jogos agora na Libertadores. Ganhou o primeiro jogo fora de casa contra, acho que foi o Júnior Barranquilla, eu acho que foi isso. E ganhou agora o jogo de volta no Maracanã ontem, né? Contra a equipe do The Strongest. Foi o Júnior Barranquilla, não. Foi o time que eles ganharam no jogo de ida. Foi fora de casa. Só aí, quase 3 milhões de reais já no bolso, com 2 vitórias. Essa grana o Vasco não pega, não joga Libertadores. Brasileiro, a cada classificação que você vai subindo, a grana vai aumentando de premiação. E o fato principal aqui da gente discutir esse vídeo é sócio-torcedor / preço de ingresso. Nós temos um problema muito grande, porque São Januário fica um estádio muito pequeno para o tamanho da torcida do Vasco e atrapalha indiretamente no faturamento do Vasco. Se a gente pegar rapidamente aqui, Flamengo e Fluminense jogam no estádio que comporta 70 mil pessoas, né? O Flamengo quase sempre está com o estádio lotado, o Fluminense não lota o estádio, mas tem tido uma média de público superior ao Vasco, porque o São Januário cabe 20 mil, o Fluminense leva 25, 30 mil, dependendo do jogo, coloca 40, 50, o jogo da Libertadores ontem foram 50 mil pessoas, e o Vasco não, o Vasco está sempre ali, naquele rame-rame de 18, 20, porque São Januário é um estádio pequeno, sem falar do desconforto, que São Januário está muito mal cuidado, tá? Aí você vai para o Botafogo, tem um estádio que ele não tem conseguido lotar, mas conseguiria colocar 40, 42 mil pessoas no Newton Santos. Você vai para São Paulo, o Morumbi, salvo engano, tem capacidade de 60 e poucos mil, alguma coisa assim. Você pega a Arena Itaquera,
mesma coisa, 40, 50 mil pessoas. Aí você vai para o Santos, Vila Belmiro pequeno também, capacidade ali igual São Januário. Aí você vai, por exemplo, para o Allianz Parque, 40 e poucos mil lugares. Aí você vai para o Sul, o Beira Rio, são mais de 50 mil lugares. Estádio do Grêmio, 40 e pouco. Então você começa a andar, o Atlético Mineiro fez um puta de um estádio enorme agora e vinha jogando no Mineirão, que é um estádio ali também, para mais de 60 mil lugares. Então quando você vê o potencial do Vasco de arrecadação com bilheteria, fica minguado, porque a gente no mínimo, na maioria das vezes, tem menos 50% a menos de público do que os outros times, porque São Januário cabe no máximo 20. A maioria que eu citei aqui são estádios de 40 e alguns com estádio de 60 até 70 mil lugares. E além disso, o preço dos ingressos do Vasco é muito baixo. 80% mais ou menos do público que frequenta o estádio de São Januário é com o sócio torcedor. A maioria da galera é daquele plano que dá ou 70% ou 100% do preço dos ingressos. Se chega ali, faz só o check-in, vai pro jogo ou paga uma beiradinha de 30%. E se você for perceber, agora mudou, eu vou entrar no novo plano de sócio do Vasco. Porém, o sócio torcedor do Vasco, teve atualização, quando eu entrei lá atrás era R$ 69,90 e depois teve o reajuste para R$ 89,90. Com R$ 89,90, vamos arredondar para R$ 90 reais. Tem mês que o Vasco faz 4 jogos em São Januário. Você divide 90 por 4, o ticket médio do Vasco aí tá ficando R$ 22,50. Aí eu te pergunto, a gente que é time forte, a gente que é time competitivo, é ótimo pra gente pagar barato. Eu te perguntar pro torcedor se ele quer pagar R$ 1 para ir a todos os jogos, ele vai. Mas como é que fica as contas do clube? Então, e essa discussão ela é um pouco impopular, mas ela é importante. Então, o Vasco tá com ticket médio muito baixo. Enquanto outros clubes estão cobrando R$ 100 nos ingressos, 120, 80, o grosso do plano de sócio do Vasco dá ali o desconto muito alto ou, basicamente, o check-in e o valor do ingresso baixo. Então, o Vasco teve, como eu trouxe para vocês, por isso que eu disse que aquele vídeo era uma porta de entrada para a gente chegar nesse vídeo aqui. Inclusive, quem não assistiu o último vídeo do canal, volta lá, vocês vão ver que um assunto emenda no outro. O Vasco teve a 5ª maior média de ocupação do estádio no Brasil ano passado, e o Vasco foi a 15ª. O Vasco foi o 15º colocado dos clubes que mais faturaram com bilheteria. Como é que eu tenho a 5ª maior média de ocupação do país e na hora de somar quanto cada um ganhou, o Vasco foi o 15º, que é um exemplo interessante, o Castelão. Se eu não me engano, o Castelão é para 60, 70 mil lugares também. O Fortaleza lota praticamente todos os jogos dele. O Fortaleza tá fazendo muito mais grana do que o Vasco com bilheteria. Por quê? São Januário é pequeno. Então a gente precisa, primeiro, ter um estádio maior e confortável, porque São Januário está muito ruim. E vide disso também, vamos falar agora da questão do aumento do plano de sócio e do aumento do preço dos ingressos. Eu vou deixar com vocês o Luiz Melo explicando por que foi aumentado o preço dos ingressos do sócio torcedor do Vasco. E logo na sequência eu vou fazer um comparativo do atual plano de sócio do Vasco com os demais clubes. Confere aí. Sócio torcedor. A gente analisou desde o ano passado a questão do sócio torcedor. O sócio torcedor tinha uma vertente do check-in. O Vasco tinha, por histórico, a questão do Black Friday, do desconto, e a gente aos poucos veio mudando esse contexto. Então, a gente analisou bastante todos os jogos jogados, disputados no Rio de Janeiro, com a presença do sócio-torcedor. A gente fez uma análise histórica de como é que era, até chegar a esse novo modelo que a gente entendeu melhor. Então, voltando à questão da CBF. A CBF hoje, a FERJ já tinha isso, no bordeiro da FERJ ele já era diferente. A CBF colocou isso no RGC, que foi lançado depois, então a gente acabou não entrando muito em alguns detalhes. Antigamente, a gente tinha uma outra análise de artigo por artigo, a gente não entrou, não aprofundou a discussão sobre esse tema. Quando a gente viu o que seria isso para o Campeonato Brasileiro, chegamos à conclusão que isso teria impacto, alguns milhões, a gente pode dizer, no nosso dia a dia. E como a gente já estava remodelando o nosso plano de sócio-torcedor, a gente resolveu incorporar isso,
onde você vai ter duas linhas de receita. Eu vou ter hoje a linha da prioridade, né, do sócio-torcedor, que você vai ter você membro vai poder pagar um valor, e depois eu vou ter um valor de ingresso. A partir desse momento, a gente consegue ter duas linhas de receitas diferentes. O que estava acontecendo no ano passado? Dependendo do jogo, a gente teve até esse ano, você tinha que, com uma mensalidade, o plano de sócio-torcedor era mais barata do que o valor do ingresso. Então, se o Vasco jogava em casa 2 ou 3 vezes, na verdade, ele pagava 1 e vinha 3 vezes a São Januário. Tanto é que, se a gente analisar alguns jogos, a quantidade de sócios-torcedores na social, em arquibancadas, não era condizente, porque a pessoa fazia o check-in e não vinha. Ou repassava, ou aí a gente começou a criar um problema estrutural no nosso plano de sócio-torcedor. Então, a gente resolveu atacar esses problemas. A gente resolveu atacar a questão do check-in, a gente resolveu atacar a questão da CBF, a gente resolveu atacar a falta de comprometimento em relação a esses check-ins, para que realmente tivesse o melhor plano de sócio-torcedor. É um processo que a gente está disposto a encarar. Alguns clubes, aos poucos, estão fazendo isso. A gente viu que depois que a gente se tocou, a gente anunciou que ia fazer isso internamente, a gente já está discutindo, acho que quase 3 meses, esse processo. A gente viu que os outros clubes também vão fazer isso. Vai acontecer isso no mercado. O mercado vai ter que se adaptar, porque esses planos de check-in, dependendo do valor que você paga e dependendo do desconto agora que você tem que dar no borderô, você tem alguns milhares de reais que você vai ter que pagar. Então, isso é um problema. Bom, dito isso, o Vasco acabou de mudar o seu plano de sócio. Vamos ver como é que está o plano de sócio do Vasco. O plano de sócio mais barato é R$ 11,98, o Camisas Negras. Ele te dá 30% de desconto nos ingressos, 10% de desconto nas lojas oficiais e você é apenas o sexto na onda ali na hora de comprar ingresso. Quem é camisa negra nunca consegue comprar ingresso, porque a galera dos planos mais caros sempre consome os ingressos. Mas, em tese, você é o sexto na ordem. Depois vamos ao Norte-Sul, R$ 29,98, 50% de desconto nos ingressos, acesso gratuito ao Vasco Mais Alegria, 10% de desconto nas lojas oficiais e você sobe aí na escala. Você é o quinto na onda de compra de ingressos, além de ter 50% de desconto no tour da Colina, né? Que você vai lá, conhece a sala de troféus, vai no vestiário, sala da presidência e roda lá o complexo de São Januário. R$ 49,98 é o plano sócio gigante. Você tem 60% de desconto, 10% de desconto nas lojas oficiais, tem direito a incluir até um convidado, mas sem desconto em ingresso, mas você pode comprar o ingresso para um convidado no seu plano. Você é o quinto na onda de compra de ingressos e você tem 50% de desconto nesse tour lá da Colina. Aí veio o sócio gigante 3 estrelas, 65% de desconto no ingresso de todos os setores, acesso gratuito ao Vasco Mais Alegria, 10% de desconto nas lojas oficiais, podendo incluir um convidado com 50% de desconto no ingresso dele, mas você é o quarto na onda aí da venda de ingressos, você sobe aí na prioridade. Depois, eles não tem mais 89, agora é 119,98. É o sócio gigante 4 estrelas, 70% de desconto nos ingressos, acesso ao Vasco Mais Alegria, 10% de desconto nas lojas oficiais, pode incluir um acompanhante pagando 50% de desconto e você é o terceiro na onda de ingresso, além também de 50% de desconto lá no Tour da Colina. Sócio gigante 5 estrelas, R$ 199,98 por mês, 75% de desconto nos ingressos, 10% na camisa oficial. Você tem direito a até 2 convidados pagando 50% e 50% de desconto lá no Tour da Colina. E aí o mais caro, esse é para quem de fato é rico, né? R$ 708 por mês. Você faz check-in, né, em todos os setores. Você também tem o Mais Alegria. Você tem um convidado, check-in de um convidado e um outro convidado, 50% de desconto. Você é o primeiro na hora de ingresso. Ganha uma camisa oficial do Vasco por ano. Tem direito a uma visita por ano em São Januário com almoço no restaurante do Almirante. E uma entrada gratuita em eventos pagos. Jogue na Colina, Tour da Colina e mais, tá? Então, esses são os novos planos de sócio do Vasco. Um apenas tem o check-in, né, que é o de R$ 708, que, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas no meio da torcida inteira do Vasco vão acessar esse plano.
são para pessoas muito seletas, então não faz nem diferença, tá? O grosso mesmo hoje, R$200 para quem quiser ter 75% de desconto no ingresso e poder ser ali praticamente o primeiro na onda ali da compra de ingressos, além de você ter 2 convidados podendo pagar 50% de desconto. Acho que a maioria vai ficar entre o plano de R$ 119,98 e o de 69. O de 119, ele te dá 70% de desconto, podendo incluir um convidado pagando 50%. O de 69, ele deixa você comprar para um convidado também com 50% de desconto, mas você já vai caindo bastante na prioridade na hora de comprar ingresso, tá? Então o Vasco aumentou o preço do plano de sócio para faturar mais e ao mesmo tempo diminuiu o desconto. Não tem mais check-in, só naquele plano de R$ 708. O Luiz Melo explicou a questão do check-in também, que dá prejuízo para o clube, porque a CBF mudou o RGC. A partir de agora, todo ingresso que tem 50% de desconto a mais, o clube é obrigado a pagar uma taxa para a CBF. Como praticamente todo mundo ali fazia só check-in, o Vasco tinha que tirar uma grana pesada por todos esses torcedores que iam pagando mais de 50% de desconto. Isso já acontecia no Carioca, agora também no Brasileiro. E os clubes viram o rombo que isso dava nas finanças e a tendência é que todos comecem a abolir agora os check-ins, tá? Aqui no Rio de Janeiro, só quem dá check-in de 100% é o Fluminense e o Botafogo. Vamos dar uma olhada no plano de sócio do Flamengo. O Flamengo tem menos categorias, são apenas 5. Eu acho que tem categoria demais no Vasco. Dava para eliminar algumas categorias ali. O Flamengo tem 5. A primeira categoria do Flamengo custa R$ 43,00 e é o Nação Bronze. Você é o quinto na onda da compra de ingresso. Tem direito a comprar meia entrada, tá? 50% de desconto na assinatura da Flá TV. O Flamengo tem a linha de membros, né? Que alguns conteúdos exclusivos você só consegue ser membro da Flá TV para poder assistir. Aí tem 10 GB no chip da parceria do Flamengo com a TIM, que é o Fla Chip. 10% de desconto nas lojas oficiais e tem direito a personalizar a camisa de graça. Eu acho que o Vasco poderia colocar isso no seu plano de sócio. Quem é sócio do Vasco poderia botar nome e número nas camisas de graça. Isso o Flamengo dá e o Vasco não, tá? Depois vem o Nação Prata, R$ 58,00. Você é o quarto na onda de compra de ingressos e você tem 20% de desconto na hora de comprar os ingressos. O restante embaixo repete tudo, tá? Vou falar só o começo. Depois vem o plano de R$ 119,00. Ele te dá 30% de desconto. Você pode levar um convidado e esse convidado ele tem R$ 35,00 de desconto. E olha a diferença. O plano do Flamengo de R$ 119,98 ele dá 30% de desconto. O plano de R$ 119,98 do Vasco dá 75% de desconto. Você vê que basicamente quem é sócio do Flamengo paga para ter prioridade para comprar ingresso, porque o desconto no ingresso é baixinho. R$ 119,98 é só para 30% de desconto, enquanto o Vasco já dá 75% nesse mesmo valor, tá? Então o plano de sócio do Vasco não tá caro, porque tá virando os planos de sócio hoje, tá? Depois tem mais 2 planos de sócio do Flamengo aqui, ó. O Nação Platina, olha o valor já, ó. O camarada vai pagar 200 conto por mês, vai continuar só tendo 30% de desconto no ingresso, mas ele sobe para prioridade 2 na hora de comprar o ingresso e tem 2 convidados, com cada um tendo R$ 35,00 de desconto no preço do ingresso. E o mais caro é o Nação Diamante, você vai pagar R$ 321,00 por mês, para ter 50% só de desconto no ingresso e poder ter 3 convidados com desconto de R$ 35,00 no ingresso cada um, tá vendo? Então assim, o plano de sócio do Flamengo, ele é bem mais salgado e ainda assim, a quantidade de sócios torcedor do Flamengo é bem elevada, tá? E não tem jeito, o preço dos ingressos também é mais salgado. E aí quando você vai ver o clube que mais ganha com sócio torcedor e mais arrecada com bilheteria é o Flamengo disparado. E aí reflete diretamente no orçamento dos clubes.
A gente quer competir com o Flamengo montando times similares, mas como é que eu vou competir de igual para igual se um tá faturando 1 bilhão e eu faturo 180 a 200 mil? Eles faturam 5, quase 6 vezes mais que a gente. Então a gente tem que começar a aumentar as receitas da gente. É com bilheteria, é com plano de sócio, é com venda de produto, é com melhor classificações nos campeonatos, é com venda de jogador, patrocínio que eu acabei não citando, melhorando a questão da nossa cota de televisão, que tem um gap importante entre os clubes. Então tudo isso, você olha lá, pô, por que um ganha 1 bilhão e eu ganho 180? É a soma desses fatores todos aqui que eu trouxe para vocês. O vídeo está ficando meio longo já, eu vou bater agora aqui para vocês mais rápido o plano do Palmeiras, para vocês terem uma ideia, tá? R$17,99 é o plano bronze, não dá desconto na Central Oeste, 20% no anel superior, não dá desconto no Gol Sul e nem no Gol Norte, e é só o sexto na ordem de compra de ingresso. Plano prata, R$41,99, não dá desconto na Central Oeste, dá 50% na superior, 50% no Gol Sul, 50% no Gol Norte, e é só o quinto na lista de compra de ingresso. R$77,99, prata superior, não dá desconto na Central Oeste, 75 na superior, 50 na Gol Sul, 50 na Norte, e é só o quarto na compra de prioridade. Ouro, R$149,98, 25% na Central Oeste, 75 na superior, 75 na Gol Sul, e te dá check-in no Gol Norte, atrás do gol no setor norte. É só aquele setor que é 100%, então o terceiro na prioridade, e são R$149,99. Platina, que é o mais caro, R$259 por mês, 50% no Central Oeste, que é a ala premium, digamos, a melhor visão no centro do campo, 100% no superior, que você vê o jogo meio do alto, 100% no Gol Sul, atrás do gol, 100% no Gol Norte, e é o segundo na lista da prioridade de compras, tá bom? Então assim, o plano de sócio do Palmeiras é também mais salgado. O diamante é o mais caro, R$779 por mês, é o mais caro do que até o Vasco, que é 707. Aí você tem 100% de desconto em todos os setores lá, e é o primeiro na lista da venda, tá bom? Enfim, depois vocês podem dar uma olhada nos outros clubes aí, senão vai ficar longo demais o vídeo. Fiz um comparativo com o Flamengo e Palmeiras, que são os dois clubes que mais arrecadam no país, para vocês terem uma ideia. Então não tem jeito, a gente precisa subir um pouco o preço dos ingressos, subir o preço também do torcedor, diminuir o desconto nos ingressos para que você continue faturando com bilheteria. O cara é sócio, mas ainda assim paga um pedaço do ingresso, que vai aumentar a receita do Vasco. Basicamente, fazia muito sentido ser sócio do Vasco pagando o plano de R$ 89,90, 100% de ingresso no check-in. Tu divide ali, eu vou a 4 jogos por mês, eu paguei, no final das contas, R$22 em cada ingresso. Aí quando você vê, pro torcedor é muito bom, é ótimo, mas na hora de você ver a receita do Vasco comparado com os outros clubes, a gente fica muito atrás. Então a gente tem que decidir também um mix do que a gente quer. A gente quer conforto, pagar muito pouco e ter um time menos competitivo porque a nossa receita está muito atrás de outros clubes, ou a gente aceita pagar um pouco mais caro para poder ter times melhores e mais competitivos. Aí entra um parêntese importante, que é o que eu acho que muito torcedor grita. Beleza, eu vou pagar mais caro, mas eu preciso ter um estádio decente também. E aí São Januário de novo vira um problema, porque você vai cobrar mais caro, vai diminuir o percentual ali do desconto dos ingressos, mas São Januário é um estádio pequeno e muito ruim. A realidade hoje é essa. O flamenguista tá pagando caro pra cacete no ingresso dele no sócio, mas vai num estádio grande pra caramba, com a mobilidade e no entorno maravilhoso, trem, metrô, enfim, um estádio muito grande, confortável, banheiro bom, bares e o diabo a quatro. E de contrapartida, São Januário é muito ruim. Isso vale para o estádio do Palmeiras, o estádio do São Paulo, do Galo, enfim, por aí vai. O Vasco está muito defasado. É fundamental resolver essa questão de São Januário. Primeiro que a gente, toda vez que vai para o Maracanã, bota 70, 60 mil. Tem muita gente querendo ir para o jogo do Vasco, mas São Januário não comporta. Estamos perdendo dinheiro pra caramba por jogo com isso. E, ao mesmo tempo, a gente está perdendo dinheiro. Futebol ficou caro demais. E se a gente quer ser top 5,
do Brasil, tá sempre brigando por coisas relevantes, a gente precisa urgentemente aumentar as nossas receitas, beleza? Então o vídeo foi um pouco longo, espero ter contribuído, ter ajudado. Acho que dava para ter feito um vídeo um pouco mais resumido, mas eu fiz aqui direto, sem muito filtro, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento de quem volta mais, tamo junto, valeu!